Eu tenho até hoje dúvida quais foram os maiores times do Brasil, de todos os tempos. Dos que eu vi. Dos que eu vi. Eu vejo futebol desde a década de 1940. Então, numa escala, quer dizer, eu fui criado vendo o Expresso da Vitória, mas desta parte fui bem criado. E vi os outros times que surgiram depois. Vi o Santos, né? O Botafogo da década de 1960 era um timaço, né? Agora, é possível que esse time do Flamengo foi o que mais me encantou pelo envolvimento, sabe? Pelo bailado, pela coreografia, sei lá, era um talento, era uma garotada, jogava muito bem. Eu acho que o técnico Cláudio Coutinho tem muito com isso, tem muito a ver com isso. Cláudio Coutinho é um nome que não pode ser esquecido, não pode. Essa história do tricampeonato de 79 e de tudo que veio na esteira dele é interessante, porque o Flamengo havia perdido uma Taça Guanabara para o Vasco em 76, numa disputa de pênaltis. Então o Flamengo já vinha com um trauma de derrotas nos pênaltis para o Vasco em 76, com o Zico perdendo o pênalti, e 77 com o Tita, que era uma promessa também do clube, né, com 17 anos, perdendo o pênalti também. Então, decisão com o Vasco, na época, era uma coisa que deixava a torcida do Flamengo muito apreensiva pelo retrospecto recente. Se o Flamengo perdesse em 78 para o Vasco novamente, hoje já se sabe disso, aquele elenco seria desfeito. Era uma geração que poderia ter sido destroçada. O Flamengo deu confiança, acreditou. Uma luz pairou sobre a Gávea, impedindo que isso acontecesse, porque foi esse time que teve ameaçado de ser desfeito, que conseguiu os maiores resultados e os títulos mais importantes na história do clube. Cláudio Coutinho é um gênio, né? Foi o melhor treinador que hoje já passou, né? E ele projetava sempre o futuro, futebol fantástico, futebol do futuro. O Cláudio Coutinho era um paizão, né, pra gente, um comandante que nos orientava muito bem. Era o verdadeiro paizão. A gente tinha essa denominação em favor do nosso capitão. Nós o tratávamos dessa maneira, o chamávamos não por Coutinho, em respeito à vida dele, até ele teve uma vida dentro do Exército. Porque ele tinha uma visão do jogo muito diferenciada de outros treinadores, entendeu? Ele acreditava no potencial do jogador, da característica do jogador e trabalhava em cima disso. Ele me obrigava a driblar. Ele falava para mim, se você não driblar, eu te tiro. Ele entendia muito das coisas, era um professor, né, na acepção do termo, muito bem informado sempre a respeito dos adversários, então isso trazia, né, um certo conforto. Você olhava para ele e dizia, poxa, o homem sabe muito, vai nos dizer aqui exatamente aquilo que vai acontecer, ou pelo menos bem próximo daquilo que vai acontecer em campo. Eu nem sei nem como é que o Flamengo ainda conseguia perder algum jogo com aquele time do Coutinho. Aí ele foi realmente um excelente técnico. Saber que a gente tendo um time bom, mas não podia esmorecer, não podia relaxar. Aquela coisa do boxe que o Coutinho ensinava muito. Deu o primeiro soco, dá o segundo, dá o terceiro até o cara cair. Ele falava muito nas preleções isso. Né? A gente entra e bate, porque se você não derrubar o cara, uma hora lá ele pode acordar e te derrubar. E foi assim que a gente manteve esse espírito durante aqueles 5 anos, 78 a 83, ganhando os títulos. Ele me telefonou, pô, vamos nos encontrar, que a gente jogava um vôlei, às vezes, ali no Clube Marimbás, lá no Posto 6. Ele falou, pô, vem lá no Marimbás, porque aí a gente joga um vôleizinho, come um peixe e tal, e bate um papo e tal. E nós fomos, jogamos o vôlei, e nós estávamos debaixo da ducha que tinha ali, né, tirando o sal para poder almoçar. E veio um amigo e falou, ô Couto, como é que é? Tudo bem? Tudo legal? Não sei o quê? Pô, vamos mergulhar. Ele falou, pô, tô com o Júnior aqui. Ele insistiu, né? Pô, vamos lá mergulhar. Ele falou, pô, você me espera? Tá cedo, não tem problema, eu te espero.
Só que eu estou esperando ele até hoje, né? E quando o cara voltou sozinho, eu falei, aconteceu alguma coisa. Quer dizer, aconteceu alguma coisa. Aconteceu o pior. Falei, o que que houve? Ah, perdi o Coutinho, porque a gente se mergulha em 2, né? E não se perde. Então, esperamos mais 1 hora até. Quando resgataram, eu não consegui acreditar. Eu não consegui acreditar. Né, naquilo ali. E foi um choque. A gente estava na reta final do campeonato, aquele primeiro jogo para nós foi duro. A gente, na véspera da concentração, estava todo mundo no velório dele, foi duro superar aquele momento. E a gente, tanto é que perdeu os 2 primeiros jogos, pô, gente, a gente tem que ganhar por ele, tem que, né, virou caso de obrigação, temos que ser outra coisa. Então, eu acho que ele foi de uma importância muito grande, né, na formação daquilo tudo, e acabou que a perda dele foi uma motivação a mais para a gente, né, superar, ganhar aqueles títulos que a gente ganhou mais à frente. Porque ele sempre dizia, vocês têm plantel para ganhar no Brasil, no exterior, vocês têm capacidade para isso. Me emociona a fala dele porque ele disse que só estaria na seleção brasileira porque ele sabia comandar um time de profissionais, um time de homens, que fez com que ele chegasse à seleção brasileira. Então, é um homem que a gente tem que tirar o chapéu para ele, tem que respeitar muito, porque muitos de nós tivemos essa condição de conviver com essa pessoa maravilhosa, que foi esse homem, Cláudio Coutinho. A montagem desse período de grandes títulos do Flamengo, eu acho que se juntaram praticamente 3 gerações. Porque teve a primeira que veio eu, Rondinelli, Cantarelli, e depois um pouco o Júnior veio logo a seguir. Aí veio Tita, Andrade, Adílio, e depois veio Leandro, Figueiredo. Formamos um time sólido, um time forte, consistente, né? Tornou um time especial, foi um time muito especial, porque ali não tinha vaidade, havia o respeito entre o grupo, sabe? Taticamente aquele time era fantástico, né? Muitas das vezes a gente não tinha nem muita posição fixa, né? Porque cada um entendia de cada posição de alguém, né? O Júnior, por exemplo, né? Um exemplo até legal, que o Júnior, de vez em quando, você viu o Júnior na lateral direita e o Leandro na lateral esquerda, né? Que a gente se movimentava muito, todos os jogadores, né? Principalmente eu lá na frente, eu me movimentava muito porque eu não gostava de aceitar a marcação do adversário. Então eu tinha que me movimentar para facilitar para os meus companheiros, abrir espaço para quem vem de trás. O Flamengo já tinha esse aspecto bonito, de jogar bonito, de muita técnica, de dar o espetáculo, e era um time também competitivo. Todo mundo com fome, todo mundo querendo ganhar. Ninguém chegava atrasado, ninguém deixava de treinar, quer dizer, existia uma cobrança muito grande por parte do grupo internamente. Era um timaço, imagina, tinha Tita, Paulo César, Carpegiani. Pô, tinha um jogador maravilhoso, ótimo, de Andrade, né? Grande jogador. O banco de reserva, você não tinha como dar nenhum tipo de oportunidade para ninguém. Você imagina, eu tive um jogo que eu tive que dar oportunidade por lesão e o Adílio entrou e fez 3 gols. E eu tive que voltar para o banco de reserva, enfim, era muito difícil. O jogo mais difícil para mim da Libertadores foi o jogo contra o Olímpia, lá no Paraguai. Foi o jogo que a gente encontrou mais dificuldades e se a gente perde aquele jogo, a gente não disputava o jogo contra o Atlético. Na final da Libertadores, nos 3 jogos, né? Desde o jogo do Maracanã, que a gente deu um chocolate no Cobreloa e ganhamos somente de 2-1. Tudo bem, não tinha diferença de gol. Mas dava a impressão que tinha alguma coisa que não tinha encaixado bem naquele jogo, entendeu? Porque aquele jogo era um jogo para a gente ter vencido por 5-0, 5-1, tudo bem. O Merello fez um gol no final. Que alguma coisa estava reservada de maior dificuldade para a gente.
O Cobreloa foi vandalismo, é diferente. Foi o anti-futebol, foi violência. Parece que foi hoje, né? Até porque tá aqui marcado aqui no meu supercílio, né? A pedrada que eu levei do Mário Souto, né? Eu lembro que um jogo muito difícil, muito tumultuado, né? Tinha 2, 3 jogadores que eram mais violentos. O resto do time era até... O grupo até queriam jogar, mas tinha 2 ou 3, como o Mário Souto, que eram jogadores extremamente violentos, que acabou machucando o supercílio, abrindo o supercílio do Adílio, a orelha do Lico. E deu uma Selma até entrou nesse jogo, o Carpegiani colocou para dar um soco no Mário Souto. Comentei com o juiz na época que ele fez comigo, eu falei, revida. Eu falei assim, então já tá, o juiz mandou não revidar, então já tá no esquema, né? Então a gente vamos ter uma tranquilidade, vamos segurar esse jogo aí para que nós possamos no outro jogo a gente ir forra, né? Porque a gente sabia que aquele jogo ali tá um jogo muito tumultuado e estava muito ruim mesmo, né? Tanto dentro do campo como fora de campo também. Chegou a um ponto que a gente disse, se a gente sair daqui campeão, eu não sei o que é que vai acontecer. A história do Pinochet dizendo que o Cobreloa estava representando a pátria vestidos com as chuteiras. Quer dizer, a coisa era mais ou menos no nível realmente de guerra. A gente, depois do jogo de Santiago, nós nos reunimos, né? E só nós, jogadores. O Carpegiani está muito nervoso, o Carpegiani, tu não vai participar disso. E a gente se reuniu lá e eu, como capitão do time, olha, só tem uma forma da gente ser campeão. É jogar futebol. A gente não tem que revidar nada, a gente não tem que ir para dentro do campo fazer nada. Tá todo mundo aí destroçado, todo mundo aí ferido, com raiva, mas esquece isso. Quando a gente pisar no Uruguai, vamos pensar em jogar bola. Que é só jogando bola que a gente pode ganhar e ser campeão. Na parte técnica, o nosso time sobressaiu, aí atropelamos eles. Depois que a gente passou toda essa batalha lá de Santiago e fomos para o divertimento de Montevidéu, e Montevidéu, na verdade, foi um divertimento para a gente, né? Eu acho que esse foi um dos grandes trunfos que a gente teve para poder sair de lá com aquele título. Quando nós fomos campeões da Libertadores, cada um olhou um para o outro assim, agora falta o Mundial. Um time que se preparou para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. Nós entramos contra o Liverpool, sabedores que o Liverpool é um time que era basicamente uma seleção da Inglaterra, né? Os caras conquistavam tudo aí na Europa, né? Aí fomos acrescentando alguns ingredientes que vieram aparecendo, até sem querer e até por falta de conhecimento mesmo. Quer dizer, os ingleses normalmente, né, de terno, e a gente tocando, e eles passaram rindo, né? Mas não era o riso de deboche, pra gente era. Quando nós fizemos a roda ali, o grupo que vai entrar, eles olharam e devem ter achado que tudo aquele estranho e ficaram rindo, né? E aí eu só vi o Júnior falando assim, tipo assim, é proibido eu falar isso aqui, não posso repetir o que o Júnior disse, né? Na hora, ó, vocês estão rindo, quero ver se eles vão rir depois. Eu acho que o Liverpool, com aquela coisa, aquela arrogância, aquela coisa do inglês, achando totalmente, não conheço isso e tal, somos os melhores da Europa. Só que o Flamengo era muito melhor do que o Liverpool. O Flamengo era o melhor time do mundo mesmo. Você vê que aquilo ali vai servir como uma motivação a mais. Então alguns ingredientes desse tipo, a gente foi pegando. E depois, no primeiro tempo, com 45 minutos, 3-0, quer dizer, o jogo que a gente vinha fazendo estava decidido, era impossível ter uma virada, né? E foi um jogo fácil. Você sabe que foi, talvez, eu não vou dizer o mais fácil de toda a minha vida, mas ele está ali, ó, pertinho de um jogo ameno. Acho que qualquer um, até você jogaria. O que até é algo um tanto quanto engraçado, né? A maior conquista da história do Flamengo não teve sofrimento, né? Aí depois é só fazer o tempo correr, né? Quando eles acordaram, já era. Eu acho que o Flamengo devia ter continuado jogando para fazer gol, porque ele teria ganho aquele jogo de 6-0 no mínimo. Tal a sua superioridade sobre o time do Liverpool. A importância do Zico, o Zico é do tamanho do Flamengo, né? A importância dele é monumental. Esse é o termo que tem que ser dito.
O Zico Flamengo é AZ e DZ, né? O Flamengo tem antes do Zico e depois do Zico. São dois Flamengos diferentes. Com certeza, assim, o grande símbolo, né, dessa paixão toda nossa pelo Flamengo. Nossa, eu falo porque é de mais de uma geração. Jogava pra burro, né? Sabia tudo de futebol. Né? Um cobrador de falta como nenhum outro. É um craque, um cracaço, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Não era só goleador, não. Ele sabia dar um passe, sabia dar um drible, comandava o time dentro de campo, era raçudo. Tinha a visão que poucos tinham, né? De achar um colega no espaço mínimo, de colocar o colega em condições de fazer o gol. Ou numa arrancada dele próprio, ele ia lá e decidia a partida. Você só ir jogar do lado dele já é gostoso, né? O cara deixava toda hora de cara, eu tinha que fazer. E ele representa e representou para nós, naqueles anos 70 e 80, a própria imagem do vencedor, do homem que conduzia, né? Do homem exemplo. A gente era os primeiros a chegar, os últimos a sair do treinamento, entendeu? Terminava o treinamento, ele me chamava para bater falta, para bater pênalti. E ele conversava muito comigo e depois me dava uma carona para a concentração. Então, poxa, eu aprendi muito com ele, agradeço muito a Deus por isso. E ele, pra gente, sempre foi aquele modelo do cara, porque primeiro a admiração que a gente tinha pela forma de comportamento. Mesmo sendo a estrela da companhia, né, jamais se colocou como nessa posição. Eu cansei de ficar lá no Flamengo, já o Flamengo todas escuras, o Zico treinando cobrança de falta. Quer dizer, ele já era o maior jogador do time, o maior salário do time, a maior estrela do time e ficava até depois de todo mundo treinando cobrança de falta. Eu acho que existe um respeito pelos profissionais, né, com a imagem dele, com o nome dele, né, e com a pessoa que ele é. Se ele não fosse esse grande craque, já mereceria a homenagem, né, nossa admiração pelo comportamento exemplar dele, de ser humano. Principalmente fora de campo, foi fundamental, importante demais para que eu criasse minha família, minhas filhas, foi um exemplo para mim. Quer dizer, ele era meu ídolo e era meu companheiro, e é até hoje o ídolo, claro, mas no momento a gente o via como o ídolo, nosso companheiro, e dizia assim, que bom, né? Ele está do nosso lado, que bom. Eu já estava emocionada de estar jogando no Flamengo, né? E aí, quem que chega para me dar a camisa número 10? Que eu jogo com a 10 por causa do Zico, né? Às vezes até brinco com as pessoas, né? Por exemplo, eu chego na sala de aula assim, dia 3 de março. Aí eu chego pra turma, Feliz Natal a todos, aí ficam me olhando assim, pô, esse professor deve ser maluco. É porque é a data do nascimento de Zico, né? Então, o 3 de março é o Natal dos rubro-negros. E o legal disso tudo é que os ensinamentos que ele me deu, eu passo justamente para o meu filho isso, né? Eu tenho 3 filhos, o mais velho dos 2 meninos chama-se Arthur, numa homenagem assumida ao maior ídolo da história do Flamengo, o maior ídolo do futebol. Não só pelo que ele fez em campo, pelo Flamengo, pelo futebol brasileiro, mas por ter conseguido reunir o talento jogando futebol, ao respeito pela camisa que todo mundo que torce por um clube tem, né? Por ter sido torcedor como todos nós, né? E por nunca ter deixado isso de lado, né? Nunca ter, em momento algum, titubeado, nunca ter faltado com o Flamengo. O Zico nunca faltou com o Flamengo ou com a torcida do Flamengo. E nunca vai faltar. É um cara perfeito. Eu acho o Zico um grande brasileiro.